Mas se essa pessoa nasceu de novo, se essa pessoa é cristã, então ela tem uma posição em Cristo Jesus. Porque Paulo escreve a carta em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É assim. Eu gostaria nesta noite um culto de curas e milagres, e nós sabemos que tudo acontece através do conhecer a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas. Não basta somente você conhecer a palavra, mas se você não praticar a palavra, você não desfruta daquilo que Deus tem, aquilo que Jesus já fez, as promessas que Deus já liberou para nós. É importante. Eu gostaria nesta noite de compartilhar um texto da palavra do Senhor que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2, Romanos 8, 1 e 2, e o tema desse pensamento é a nossa posição em Cristo Jesus. Esse é o tema desta ministração, a nossa posição em Cristo Jesus. É muito importante nós sabermos a posição que nós estamos no Senhor. Paulo escreve a carta aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor Pai. Muito obrigado por essa revelação da Tua palavra, por aquilo que o Teu Espírito ministra aos nossos corações, ó Deus. Mais uma vez eu estou aqui, Espírito Santo de Deus, é seu momento, é sua hora, fala conosco, através de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu espírito em cima desse texto, e que Teu nome seja glorificado e traga a compreensão para todos os nossos amados que estão em sintonia, aqueles que estão participando conosco, aqueles que vão acessar, Senhor, esta mensagem, que o Senhor revele e ministra no espírito de cada um dos seus, e que Teu nome seja exaltado. Eu repreendo todos os intentos das trevas, tudo aquilo que o nosso adversário poderia se levantar para tentar roubar, tirar a palavra do nosso coração, que caia por terra, em nome de Jesus. E somente o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para ministrar e falar os nossos corações. Amém. Queridos, precisamos entender a nossa posição no Senhor, a posição em Cristo Jesus. Por mais que a Bíblia diz que não há condenação na minha vida, na sua vida, nós vemos muitos cristãos que ainda carregam sobre si um peso de uma condenação sobre a sua vida, que muitas vezes se sente inferior, vive uma vida triste, uma vida angustiada, uma vida abatida. Por mais que ela já confessou Jesus como Salvador, por mais que ela tenha a certeza da sua salvação em Cristo, mas essas influências que o inimigo lança sobre as nossas vidas, se nós não nos posicionar ou não estivermos na posição que o Senhor quer que nós estejamos, o adversário ele vem e tenta colocar dúvida no nosso coração, tenta acusar nós que nós somos pecadores. E eu tenho ensinado que o pecado, a consciência de que o homem é pecador, isso vai fazer com que o inimigo roube a nossa fé.
Todos aqueles que oram a Deus, todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade e acha que os intempéries da vida é porque ele está pecando, ele está falhando, ele está errando. E quando nós voltamos, olhamos para o pecado e se preocupamos com o pecado, se nós estamos fazendo coisas erradas, se olha, Deus não está respondendo porque o teu pecado tem feito alguma coisa errada, isso rouba a nossa fé. Mas quando eu e você entendemos que a posição que nós estamos em Cristo Jesus, isso vai fazer tudo a diferença. Nós vemos muitos cristãos, ocorrendo na vida de muitos cristãos que não entendem, não faz separação entre a posição e as condições. Existe uma diferença, o que é condições ou o que é posição. Se nós entendermos a diferença entre posição e condições, a nossa vida se torna uma vida de alegria, de gozo, de paz, de refrigério, de sossego. É muito importante você entender. E eu quero colocar aqui como primeiro pensamento a nossa verdadeira posição. O que é a Bíblia? O que Deus olha? O que Jesus olha para mim e para você? O que o Espírito Santo de Deus ministra no nosso coração? Não basta somente você entender a teoria. E muitas vezes essa dúvida que bate, que é lançado sobre a sua vida, o inimigo quer que você saia da posição e que você viva referente a condições, que é totalmente diferente. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora aqui está dizendo que não trata de um benefício futuro, mas agora. Existe uma teologia na vida de muitos cristãos, que ele acha o seguinte: o que Deus tem para mim, ele coloca tudo para o amanhã, tudo para o futuro. As promessas, as dádivas, tudo aquilo que está inserido na palavra de Deus, ele acha que não é possível ele desfrutar agora, mas ele acha que ele vai desfrutar na totalidade depois da sua morte. A hora que eu estiver no céu, lá eu vou descansar, eu vou ter um refrigério, vou ter uma vida de paz, de tranquilidade. Aqui esse mesmo é tribulação, é dor, é sofrimento, é perca, é tudo aquilo que não presta. Isso é mentira de Satanás. Nós podemos viver aqui, viver uma vida totalmente desfrutando daquilo que Jesus já fez. Nós vemos aqui, o texto é muito explícito aqui, diz: agora, não há nenhuma condenação. Não se trata de algo que para aqueles que estão em Cristo Jesus, não se trata de algo que você vai esperar. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, referente ao fato estabelecido, neste momento atual, presente, para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqui o texto diz que aqui nós temos um segredo, aqui nós temos um mistério, aqui nós temos uma revelação da parte de Deus. O segredo aqui é a nossa posição. O mistério aqui é minha posição e a sua posição em Cristo Jesus. Amado, eu estou batendo muito nessa tecla. Quando você vê alguns programas por aí, o que estão se pregando, o que estão ensinando, é o oposto daquilo que a palavra do Senhor diz. Por isso que nós vemos muitos nossos irmãos cristãos abatido, apático, desanimado, frustrado, carregando um peso, um fardo, um jugo sobre ele, que ele mesmo permite que o inimigo coloque. Talvez você não saiba, as mensagens que nós temos ministrado aqui, as mensagens que nós temos ministrado na rádio, têm causado um impacto na vida de muitas pessoas.
Talvez você nem perceba, porque você está acostumado conosco a ouvir aqui a palavra do Senhor, as revelações, mas as pessoas que não têm esse hábito de ser ministrado como Deus tem usado as nossas vidas para ministrar, eles estão sendo impactados. Então aqui nós vemos para o segredo, é a nossa posição, para aqueles que estão em Cristo, que Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo em minha vida? Queridos, a Bíblia Sagrada nos ensina que Jesus se fez carne. Qual é o motivo de Jesus se fazer carne? Para receber, para tomar sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as nossas transgressões, todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. Ele se fez carne. Por quê? Porque Jesus precisava ser gerado no ventre de uma mulher, como ele foi no ventre de Maria, para que ele tivesse a mesma autoridade e legalidade para reinar neste mundo. Porque Deus é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. E por isso Jesus é o Deus encarnado, ele precisou materializar em carne, para poder levar sobre ele todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, todas as nossas maldições, todas as nossas dores. Por isso que todos nós temos direito à saúde divina. Todos nós temos o direito de viver uma vida com saúde, com uma vida de alegria, uma vida livre. Todos nós temos direito de viver essa vida. Mas como nós vemos tantos irmãos doentes, tantos irmãos enfermos, tantos irmãos tomando remédio, medicamento, para nós isso se tornou normal. Todo crente, é normal você ficar doente, é normal você estar enfermo, é normal você fazer cirurgia, é normal. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. Por isso que quando eu e você, muitas vezes nós estamos vivendo a condições de vida e nós ainda não tomamos uma posição em Cristo Jesus. A nossa posição é essa. Por isso que Jesus, o motivo ele recebeu sobre ele. Jesus, ele não praticou pecado, mas ele recebeu o pecado. Tudo aquilo que a humanidade cometeu, ele tomou sobre ele. Todos os nossos pecados e iniquidade, o próprio Deus colocou dentro dele e matou ele na cruz. Ele levou sobre si. Ele recebeu os nossos pecados. Ele recebeu o juízo de Deus, a condenação de Deus, a condenação da morte. Jesus, por isso ele morreu, e graças a Deus ele ressuscitou o terceiro dia. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, Romanos 8:11, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita dentro de você, dentro de mim. Mas para que isso realmente se manifeste nas nossas vidas, nós precisamos tomar esta posição. Quem eu sou, quem é o Senhor na minha vida. Estabelecer. Jesus, ele morreu, ressuscitou, e aí ele estabeleceu a justiça. Ele pagou todas as nossas dívidas. Você sabe muito bem isso. Mas se você não tiver a posição, o seu inimigo vai tentando te molestar, a tua alma, as tuas emoções, teu sentimento. Então ele restabeleceu a justiça. Ele pode justificar todos que estabelecer nele, ou seja, todos aqueles que aceita ele como Salvador. Essa justiça é estabelecida nas nossas vidas, para que nós sejamos livres, para que nós sejamos libertos, para que nós possamos viver uma vida extraordinária. A Bíblia diz que ele foi elevado aos céus e está sentado à destra do Pai, numa posição. E ali ele está olhando para cada um de nós, contemplando todas as coisas, todas as nossas súplicas, todas as nossas petições. Tudo aquilo, Jesus, ele é o nosso advogado. Por mais que Satanás tente acusar você,
Você é filho dele, você está nele. Por isso, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amado, isso é tão simples de falar, mas não é isso que você vê na realidade. Por que tem muitas pessoas dentro da casa de Deus e não conseguem se libertar? Porque ainda ela não tem consciência daquilo que ele é, daquilo que Jesus fez. Ela está agindo muitas vezes pela sua alma, pelas suas emoções, pelos seus sentidos. E Jesus fez toda esta obra, ele está sentado à destra do Pai. Cada um de nós estamos assentados também, individualmente, em Cristo Jesus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Quando nós lemos o livro de Efésios, é profundo, capítulo 2 de Efésios. Querido, eu estou falando de posição. Essa é a nossa posição, é assim que o Senhor te vê. É assim que Deus vê eu e você. Eu tenho ensinado aqui, irmãos, tenho falado com vocês, se você quiser saber quem que você é, o teu direito, a tua posição, a autoridade, a habilidade, o favor, a graça, se você quiser saber tudo sobre o teu direito, tudo aquilo que você é, estude, leia quem é Jesus. Por quê? Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Então muitas vezes nós não estamos desfrutando que Cristo está em nós e que nós estamos em Cristo. Eu e Jesus somos um, a palavra do Senhor diz. E quando eu e você entendemos esses princípios da palavra de Deus, e nós começamos a ensinar, viver essa realidade, enquanto eu e você não assimilar essas coisas, e não tomar essa posição, enquanto nós não tivermos a consciência da nossa posição, tudo perece. Parece que tudo nós ficamos esperando para o futuro, futuro. E esse futuro é muito distante. E por isso que nós vemos uma falange de pessoas se afastando de Deus, abandonando a casa de Deus, já não tem porquê. Ela fez tantas coisas, tanto sacrifício, tantas obras, tantos votos, tantas penitências. Ela fez tantas coisas achando que isso trará resultado, trará uma melhoria, trará as bênçãos. Ela esquece que quando eu e você tomamos uma posição, estamos em posição, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e nos alcançarão. E ao contrário, nós temos visto muitos irmãos, muito crente correndo, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, e esquece que nós já somos abençoados. Por que isso acontece? Quando eu e você, nós não tomamos posição, nós não conseguimos desfrutar do momento presente. Você não desfruta do presente. Vive olhando para o passado, as coisas tristes, e não consegue ter uma expectativa daquilo que está para acontecer, uma convicção daquilo do futuro presente. Você não vive hoje. É isso que o Senhor quer. Tudo parece que vai acontecer amanhã. Vai chegando o ano, puxa vida, tomara que entre o novo ano, porque o novo ano eu quero que seja diferente. E entra janeiro, e entra janeiro, e entra janeiro, e entra janeiro, e a vida não muda, as coisas não acontecem. Por quê? Porque ele não sabe a posição que está no Senhor. Espera um dia melhor do que o outro. Vivemos numa expectativa do amanhã. Eu já falei que expectativa é totalmente diferente de fé. Muitas vezes você tem uma expectativa, muitas vezes você tem um desejo, muitas vezes você tem um sonho, muitas vezes você tem uma vontade, mas isso não é fé. Isso não é fé, somente uma expectativa. Não aprendemos nem sobre fé. Temos uma expectativa, temos um desejo, temos uma vontade e achamos que isso é fé. Porque a fé, ela precisa ser fecundada com a palavra de Deus. E quando eu pego a palavra, eu tenho fé porque todos nós recebemos uma medida de fé. Eu tenho ensinado que a mesma medida que Jesus recebeu do Pai é a mesma medida que você recebeu. E nós sabemos que a nossa fé, ela se multiplica
através daquilo que eu exerço, daquilo que eu creio. Então como que eu posso desfrutar? Eu preciso pegar a fé por si própria, eu tenho ensinado, ela é estérea. Mas quando eu pego a palavra de Deus e eu fecundo essa fé, através então, aí vem resposta, aí vem solução, aí vem portas abertas, aí vem a cura, aí vem a alegria, o gozo, a felicidade, e nós precisamos viver. Senão nós sempre ficamos esperando o amanhã. E aí nós tomamos uns textos na velha aliança, que diz assim que o choro pode durar uma noite toda. Meu irmão, você está chorando, você está sofrendo, você está doente, você está enfermo, você está perdendo, você isso, aquilo. Ah, mas o choro é esse mesmo, e vem a noite toda, mas amanhã, ele vai embora. Amanhã vem alegria. Queridos, não é assim. A alegria é Jesus e Ele vive para todos sempre. A vida de muitos crentes é assim, está chorando, está se consolando pela tristeza, pela dor, pelo sofrimento, pelas percas, por aquilo que não acontece. Ela está chorando porque ela leu na Bíblia que a alegria vai vir para amanhã. Mas Jesus é alegria, Jesus é vida, Jesus é o nosso amanhã, a estrela da manhã. E por isso que as pessoas, muitas vezes o inimigo consegue enganar as pessoas dentro da palavra de Deus, para que ela aceite o jugo ali, fique quietinha, sofrendo, porque ela não aprendeu a sua posição em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos vivermos. E as pessoas ficam naquela esperança, daqui um mês as coisas vão melhorar. Eu estou chorando esse mês, daqui 2 anos, daqui 5 anos, você encontra a pessoa novamente, ela está chorando, esperando que o amanhã vai as coisas melhorar. Nós sabemos que a verdade da manhã já veio, Jesus Cristo. Esta é a verdade da Escritura. Jesus, o sol da verdade. Jesus já raiou. Então, na plenitude do tempo, Deus já amou o mundo. Ele já nos amou. João 3,16, bem claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todos que nele creem, o quê? Não pereça. Todos que crêem em Cristo Jesus, a Bíblia diz, você não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna começou agora. No momento que você aceitou Jesus, você já desfruta da vida eterna, para todo sempre. A morte, o pecado não tem poder sobre a sua vida. É isso que a Bíblia diz. Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que crê em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele é colocado num lugar de honra, de avanço, conquista. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8,2, o versículo 2 que nós lemos no início, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou do pecado e da morte. Aqui nós entendemos por que o pecado e a condenação. A Bíblia diz, não há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação. A vida de uma pessoa, nós precisamos entender quem nós somos. A vida da pessoa é espírito, alma e corpo. Eu tenho ensinado aqui. Uma pessoa que não tem Jesus, ele é só alma e corpo. Ele não é um ser espiritual. Todos nós que recebemos Jesus como Salvador, nós somos agora um ser espiritual, que temos uma alma e habitamos no corpo. Isso é o nosso lado racional, lógico. Esse é o nosso lado. É isso que a Bíblia nos traz as informações. Por isso que Paulo diz,
Pois, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque agora nós antes éramos homens carnais, nós recebemos Jesus como Salvador, agora nós andamos no Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que são em Cristo Jesus, porque em Jesus Ele me libertou da lei do pecado, através da lei do Espírito, o Espírito de vida. Isso é muito importante, está dentro de você esta verdade. Por isso que eu sempre falo, posso escandalizar vocês. Deus não tem preocupação nenhuma com o pecado, meus queridos. Você sabia disso? Deus não se preocupa com o pecado, coisa alguma. Ele já se preocupou antes de enviar seu filho. Mas quando ele enviou seu filho fez a obra completa. Então ele não se preocupa com o pecado. Ele não está mais preocupado. O texto é bem claro. A lei do Espírito da vida me libertou do pecado e da morte. O texto está dizendo, a lei do pecado e da morte não mais me alcança. Então nós precisamos entender esse princípio da palavra do Senhor. Então esse texto aqui fala quem nós somos agora. Nós somos regidos pela lei do Espírito de vida, e não mais pela lei do pecado e da morte. Veja aqui que o verbo libertar, ele está no passado, ele já nos libertou. Ele me libertou da lei do pecado e da morte. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Sendo assim, qual é minha posição em Cristo? Nós estamos em Cristo. A lei do pecado e da morte não nos acompanha mais. Porque o pecado, aquele sintoma que você é um pecador, isso faz com que você não consiga exercer a sua fé. Porque o pecado ele consegue neutralizar. Quando o diabo lança na tua mente, na tua alma, que você é um pecador, que as coisas não acontecem por causa dos seus pecados, e você assimila isso como verdade, isso rouba a tua fé, isso faz com que você não exerça, não desfrute daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus já pagou, daquilo que Jesus já restituiu para conosco. Mas pastor, eu conheço tanto crente que vive pecando. Muitas vezes nós queremos ser juiz na vida das pessoas. Muitas vezes nós queremos julgar as pessoas. E para que eu possa ser juiz, eu preciso aplicar a lei. Você já percebeu que Deus quer que eu e você vivamos a graça dele? Mas se eu quero aplicar a lei, eu preciso sair da graça de Deus. E aí eu preciso aplicar a lei. Só que muitas vezes nós queremos tratar os nossos irmãos com a lei, mas referente a nós queremos viver na graça. Para que eu possa ficar julgando, acusando as pessoas, eu tenho que sair da graça e entrar na lei. E aí o inimigo também, ele consegue amarrar, prender, escravizar as pessoas. Nós vemos aqui que se anda no pecado, escolheu viver no pecado. Mas se existe essa verdade, pastor, tem muitos crentes que andam pecando. A minha pergunta é, essa pessoa está em Cristo? Simples, não. É simples assim. Essa pessoa não está em Cristo Jesus. Ela não tem uma posição em Cristo Jesus. Se ela vive uma vida de prática pecaminosa. Porque as pessoas se enganam, uma diferença muito grande entre a conversão, né,
a conversão das pessoas, tem muitas vezes, e pessoas que são convencidas. Tem muitas pessoas que ela é convencida que ela é cristã, mas ela não é convertida. Ela só tem a convicção que ela é mas ela não é convertida. E por isso que é o joio no meio do trigo. Vive ali, aparentemente é uma cristã, mas vive acusando, vive falando, vive arrumando mutim, vive causando intriga, desavença, fofoca. Onde que vai, causa intriga e se diz crente. E muitos estão nos púlpitos, nos altares. Ela só é convencida, mas nunca foi convertida. Canta, toca. Estão aí trabalhando, visitando, fazendo uma série de coisas, mas ainda não há uma conversão. Simplesmente é convencida. Por isso que você conhece muito tipo de pessoas. E elas estão na Bíblia. Se elas não tivessem, a Bíblia não era verdade. Mas se essa pessoa nasceu de novo, se essa pessoa é cristã, então ela tem uma posição em Cristo Jesus. Porque Paulo escreve a carta em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É sempre assim. Aqueles que estão em Cristo Jesus estabelecido, a natureza de Cristo nos pertence. Estar em Cristo é a nossa posição. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Essa é a minha posição, em Cristo. Não me ausenta de passar por algumas adversidades, algumas situações, condições desconfortáveis. Por quê? Porque a luz não se mistura com as trevas. Nós vivemos no reino de Deus, mas existe um reino contrário que sempre vai lutar contra nossas vidas, criar situações, porque Satanás sabe das coisas que Deus libera para nós, porque Satanás é espírito, você não vê, você não consegue ver o mundo espiritual, e muitas vezes eu preciso orar por os irmãos para que Deus mostre para eles o mundo espiritual, para que eles consigam ver as coisas como funciona, porque muitas vezes nós estamos andando segundo a nossa alma, tirando a análise segundo a nossa alma, o nosso intelecto humano, e nós não olhamos com os olhos espirituais, nós não entendemos como funcionam as coisas espirituais, e quando Deus traz uma luz, uma revelação, isso desmorona a nossa alma, desmorona o nosso ego, e nós se levantamos como leão no espírito. Por que surge uma grande confusão na vida das pessoas? Só porque eu sou cristão, só porque eu tenho Jesus. Existe essa adversidade, os intempéries, que se levanta contra a minha vida. Mas quando eu sei que eu tenho uma posição em Cristo Jesus, não uma condição, uma posição. Como entender então a diferença das condições e a posição? Segundo o pensamento, as nossas condições, crescimento espiritual ou maturidade espiritual, que eu poderia chamar, é algo que nos leva a entender estar em Cristo, estar assentado no lugar celestial. Algumas condições adversas, nós somos formados, por exemplo, espírito, alma e corpo. Todo cristão, ele é formado assim. O meu espírito, ele se relaciona com Deus. Está bem claro quando se estuda o capítulo 8 de Romanos. Bem tranquilo. O nosso espírito sempre está pronto. O meu espírito. E no espírito eu tenho a paz, no espírito eu tenho a sabedoria, no espírito eu tenho alegria, no espírito eu tenho conhecimento, no espírito eu tenho a revelação de Deus, no espírito eu ouço Deus, no espírito eu vivo a vida, o sobrenatural de Deus. Isso é tudo no espírito. Na minha alma, na nossa alma é formada pela nossa mente, pela nossa vontade e pelas nossas emoções. É assim a nossa alma: mente,
vontade e emoção. A nossa alma me dá a consciência que eu sou um ser humano e as pessoas que estão próximas de mim. A minha alma dá isso aí. O meu corpo, nós temos no nosso corpo, sem esse corpo, você só veria a minha voz aqui, você não me viria aqui se eu fosse somente espírito. Então o meu corpo é quando o diálogo, a intimidade, a comunhão com os irmãos, me dá a legitimidade de estar aqui, de estarmos juntos, sentados. Isso acontece porque nós temos um corpo físico. É que nem essa roupa, se eu tirar aqui e jogar, se ela estiver fora do meu corpo, desmorona. Quando nossa alma e espírito sai do corpo, simplesmente é uma casa que nós habitamos dentro dela. Assim como Deus Pai preparou um corpo em Cristo Jesus para que Ele habitasse aqui na terra, agora a nossa alma, ela influencia pelo nosso sentido. A nossa alma, ela influencia o nosso sentido, a nossa visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição. Todas essas coisas estão na nossa alma, nossos 5 sentidos. Nós precisamos entender isso. Tem muitas coisas que você falou e sentiu, não é teu espírito. No espírito você não precisa sentir. Os 5 sentidos nutrem a nossa alma. A visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição. Isso tudo está na nossa alma. O nosso espírito é influenciado pela palavra de Deus. Não pelas nossas emoções, não pela nossa vontade, não por aquilo que eu sinto. Mas o nosso espírito, ele é influenciado pela palavra de Deus. Que influencia o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus influencia o nosso espírito. E nos revela toda a verdade de Deus. Por isso que nós precisamos andar no espiritual. O diabo vai fazer tudo o possível para você andar na tua alma, tomar decisão da tua alma, crer com a tua alma, viver com a tua alma. Mas a alma é algo, Deus fez assim, maravilhoso, gostoso, alegria, felicidade, também exala, aquilo que está no espírito exala através da tua alma, porque tudo que Deus fez é bom para nós, só que nós precisamos saber quem nós somos. Então no espírito nos revela toda. Hoje nós estamos, por exemplo, no momento que nossa irmã fez o dízimo e oferta aqui, o teu espírito tranquilamente ele entende que a importância de nós semearmos, porque nós teremos uma grande colheita, mas a tua alma ela diz não, porque vai fazer falta, vou passar necessidade, não dá, porque é muito dinheiro, é muita oferta, é muito dízimo, e aquilo está dentro de nós. Mas quando nós somos espiritual, a nossa alma já não interfere na decisão do espírito, porque a nossa alma, antes da queda de Adão e Eva, o espírito do homem era tamanho do oceano e a alma era tamanho de uma gota de água no oceano. Quando Adão e Eva pecaram, a alma ela gigantou que nem o oceano e o espírito definhou como se fosse uma gota de água. E agora eu tenho Jesus, eu sou uma nova criatura, eu sou um ser espiritual e eu preciso entender a minha posição em Cristo para que eu possa desfrutar em tudo. Saúde, vida, promessa, todas as provisões de Deus. Então a nossa alma ela entra em conflito com o nosso espírito. Por quê? O nosso espírito ele crê na nossa posição. A alma ela sempre vai apontar as nossas condições. O espírito, posição. A alma ela aponta condições. Quando o espírito assume 100% do nosso espírito, aí você diz assim, momento depois, você vê que ela assume 100%, mas no momento depois a tua alma, ela sobe um degrau a mais. Ela assume o controle, é isso que está acontecendo que Paulo escreve. A nossa alma, ela sempre quer assumir o controle do nosso espírito. E quando a alma, ela sempre vai colocar condições e dúvida. Mas será que é assim mesmo? Mas isso é a verdade?
mas isso não sei o que, isso, aquilo. A nossa alma recebe influência referente aos nossos 5 sentidos. E aí que as pessoas entram em depressão, bate o desânimo, bate a tristeza, bate a amargura, bate a solidão, porque a nossa alma faz referência das nossas condições. No nosso espírito, nós recebemos a revelação, e a revelação ela transforma, a revelação ela edifica, a revelação nos leva a nível insondável. Então nos ensina sobre a nossa posição. As condições referem à experiência de viver o diário, as coisas diárias. O cristão pode ser encontrado numa situações desconfortáveis agora, naquele momento. Mas estas condições que eu estou passando agora, naquele momento, não difere a condição do cristão. Por sua posição, não muda a circunstância. Se levantou alguns intempéries, alguma adversidade, alguma oposição, alguma coisa que não aconteceu como você estava esperando, como você imaginava, mas você tem uma posição no Senhor. E essa posição que eu tenho no Senhor, isso me diz descansa. Descansa que tudo já está resolvido. Então, a circunstância não tem poder de alterar a nossa posição em Cristo. Porque nós estamos posicionados em Cristo. Estamos assentados nos lugares celestiais. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdote. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amado, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. E todos nós, muitas vezes, somos bombardeados. O inimigo tenta tirar nossa posição para nós andarmos nas condições. E nós não precisamos andar segundo as condições. A nossa postura é a posição que eu estou em Cristo Jesus. Cristo está em mim. E tudo aquilo que se levantar, e você vai poder declarar a guerra pertence ao Senhor. Ele está na frente da batalha. Agindo o Senhor, quem impedirá? Maior que aquele que está em nós do que está no mundo. Nós somos mais que vencedor. Você vai declarando isso, a posição que você tem em Cristo Jesus, e você simplesmente vai ver as coisas acontecendo de uma maneira grandiosa e poderosa e sobrenaturais. É isso que a igreja, eu e você precisamos viver. É isso que muitos dos nossos irmãos cristãos ainda não conseguem discernir, entender essa realidade. E muitos estão sofrendo, perecendo, porque não sabem, não tomaram posição ainda em Cristo Jesus. Estão vivendo segundo as condições da sua alma, vivendo sobre a influência da sua alma e não na nossa posição que nós tomamos em Cristo. Quando Paulo escreve os Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: não que já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar muito aquilo para que fui também alcançado por Jesus Cristo. Irmão, quanto a mim, não julgo que seja alcançado, mas uma coisa faço, o que? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para que estão adiante. Veja que Paulo ele trabalha muito aqui na nossa posição e na nossa condição. Ele diz: eu já fui alcançado, esta era a posição, eu já fui alcançado em Cristo Jesus. Era a posição dele. No versículo 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo das coisas que atrás fico, avançando para os que estão diante. Nesse versículo 13, ele está aqui nos dando uma receita como lidar com as suas condições. Aqui ele se refere às nossas condições, a nossa posição, porque a nossa posição, ele sempre permanece inalterada. Tem que permanecer inalterada a minha posição em Cristo Jesus. Muitas vezes o inimigo quer que você fique olhando nas coisas
que aconteceu no passado. E se você ficar focado no passado, você não consegue alcançar, desfrutar do presente e o futuro que Deus tem para você. E por isso que as pessoas desanimam na fé, por isso que as pessoas retrocedem, porque muitas vezes foram ensinados que através da sua força, através da sua perseverança, até mesmo da sua obediência, dos seu isso, aquilo, de você dizimar, de você ofertar, que as coisas vão fluir, e não é assim. Ele diz, não julgue algo alcançado. Paulo, ele fala das condições ali. Se você está passando por alguma crise na família, isto é uma condição. Se você passa uma situação nas finanças, é uma condição. Uma seta de enfermidade é uma condição. Isso é uma condição. Pois isso ele diz, quanto a isso, eu não julgo ter alcançado. Eu prossigo, eu avanço para aqueles que estão diante de mim. Quanto mais nós entender a nossa posição, menos elevado será as suas condições. Menos. Por isso a Bíblia, você lê a Bíblia Sagrada e vê muitos homens de Deus passando. Você olha para a história de Daniel, você olha para a história de Davi, você olha para a história de José, você olha para muitos grandes homens e vendo as condições que eles passaram, situações, mas eles tinham uma posição. E por isso todos eles foram vitoriosos. Todos nós, essa posição que nós teremos. As pessoas estão calmas e serenas. Quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, preso pelo rei Herodes, eles estavam ali cantando, louvando a Deus, porque eles sabiam a posição que eles estavam. Eles não estavam olhando para a circunstância. Nós precisamos estarmos posicionados em Cristo Jesus. Isso faz com que nós se tornamos crentes inabaláveis, seguros. A nossa alma, ela trabalha com condições. A nossa alma, mente e vontade, a nossa alma, ela nutre pelas condições, circunstância. Mas nós precisamos saber a posição que nós estamos em Cristo Jesus. O nosso espírito é a nossa posição. Isso é muito importante. Aí nós entendemos a importância de nós lermos a Bíblia, de ficarmos saturados pela palavra de Deus. Aí nós vemos a importância de você conversar, ter comunhão, orar em línguas. Quanto mais você ora em língua, mais você ora em espírito, ora a Deus, você comunica, você fala. O mundo espiritual, ele vai sendo discernido, a resposta, a solução, amado. Se você está irritado, se você está nervoso, se você está isso, aquilo, dá liberdade, ora em espírito, se posicione em Cristo Jesus e deixa Deus agir, porque Ele já fez tudo em Cristo Jesus, para mim e para você. Amém, queridos? Por isso nós precisamos tomar posse. Não abra mão dos seus sonhos, dos projetos, do chamado, daquilo que Deus tem inquietado o Espírito Santo dentro do teu coração. Muitas vezes você compartilha alguns sonhos, alguns projetos, e a coisa mais triste é você compartilhar projeto, sonho com pessoa que não está no mesmo nível espiritual teu, que ele não discerne espiritual como você discerne. Muitas vezes está falando na área do espírito e a pessoa está falando na área da alma, das condições. E por isso que muitos de nós não temos alcançado na totalidade, porque nós olhamos nas condições da alma e nós não olhamos na posição do espírito. E quando você fala no espírito e as pessoas recebem nas condições da alma, elas ainda vão tentar abortar o teu sonho e teus projetos. Esse é um culto de curas e milagres. Esse é um milagre que liberta, que transforma, que edifica, que fortalece. Recebe essa palavra? Sempre Jesus, Jesus para sempre. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Nós vamos estar orando agora em nome de Jesus. Quero declarar palavras de vidas, palavras de alegria. Alegra o seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus é fiel à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir... A nossa comunidade é
Embaixadores de Cristo está nas redes sociais, no Facebook, YouTube, no WhatsApp, no TikTok e no Instagram. Nos sigam! Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.